Fala do Leão na área, galera. Eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Galera, no primeiro comentário fixado vai estar o link do aplicativo Filéu, meu patrão, minha patroa. Você que tem uma empresa aí, uma farmácia, uma panificadora, né, uma ótica. Pessoal, cadastre a sua empresa no aplicativo Filéu, que esse aplicativo vai tornar a sua empresa muito mais visível para as pessoas. Ou seja, a sua empresa, papai, vai bombar no mercado. Então não perca tempo, tá no primeiro comentário fixado os links do aplicativo Filéu. E você também que é diarista, pode estar se cadastrando no aplicativo Filéu. Você vai ficar muito mais visível para as pessoas lhe contratar. Para quem quiser baixar o aplicativo Filéu, você vai na Play Store e baixe gratuitamente para justamente você achar essas empresas que se cadastrarem no aplicativo Filéu. Beleza? Filéu! E no primeiro comentário fixado também vai estar o link da NBet91. Clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito. Tá rolando vários campeonatos estaduais aí. Aproveite, meu amigo, essa super promoção da NBet91. Quando você fizer o seu primeiro depósito, você vai ganhar, meu patrão, um bônus de 100% no seu primeiro depósito, como eu falei. Beleza? Apostou, ganhou. A NBet pagou. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o jogo aí, dar a minha opinião, né? Tentar mostrar a minha opinião para vocês sobre esse jogo do Clube do Remo. Vou ser sincero para vocês, o Clube do Remo venceu, mas não me agradou tanto, né? Eu sei, né? O time tá sem entrosamento ainda, né? Nesse jogo mostrou menos entrosamento até que no primeiro jogo. Daqui a pouco a gente vai conversar, mas primeiramente aqui, pessoal, né? O jogo Tapajós de Clube do Remo não será mais domingo, né? Ele será remarcado, foi cancelado, né? E o próximo jogo do Clube do Remo é justamente o Repá, no dia 4 de fevereiro aí, né? Então, um jogo de domingo, Tapajós do Remo não vai mais ter, vai ser remarcado, foi cancelado. Então anote na sua agenda, né? O próximo jogo do Clube do Remo vai ser daqui a uns 10 dias, né? Que é o clássico Remo e Paysandu pelo Campeonato Paraense, né? Pela quarta rodada. Pessoal, o jogador Ribamar, né? E o jogador Kelvin já desembarcaram em Belém, inclusive estavam vendo o jogo lá, né? Inclusive andei repensando sobre o Ribamar, né? E já falei, né, cara? Principalmente sobre o Ribamar, que é um jogador, né, muito voluntarioso, é um jogador forte, tem velocidade, tem tudo para dar certo nesse campeonato de baixo nível, né, que é o Parazão, né, e também numa Série C. E como eu já falei, vou falar de novo, se ele não se sobressair nesses dois campeonatos, principalmente no Campeonato Paraense, né, que se equipara a um campeonato de pelada, né, justamente vocês vejam aí os campos, né, que essa federação, né, libera aí para os times jogarem, ridículos, campos horríveis, né? Então, né, isso acaba prejudicando os jogadores, né, mas automaticamente tem times também muito, né, desqualificados, que um jogador desse aí dá para se sobressair no Clube do Remo, que é no caso o Ribamar, né, que já está em Belém, juntamente com o jogador Kelvin, que foi campeão pelo Porto, né, lá em Portugal, quando jogou o Campeonato Português, né, faz mais de 200 mil anos, mas ele disputou, né, a gente espera muito desses dois jogadores aí, o Ribamar e o Kelvin, né, inclusive estavam no jogo de ontem, Castanhal 0, Clube do Remo 1, beleza? Então vamos começar a falar um pouco sobre o jogo do Clube do Remo, como eu já falei, né? Não me agradou tanto esse jogo, né? Ontem vi pela televisão, pois estava trabalhando, não tinha como ir, né? E também, né, eu não vou enriquecer também esses caras que inclusive apagaram as luzes, né? Na verdade nem acenderam as luzes,
né, lá do estacionamento e deixaram a torcida, né, no jogo Remo e Canaã no escuro. Além dos preços abusivos, água R$ 10, né, um total de respeito. Porque esse Campeonato Paraense é uma várzea e essa federação é uma bosta também. E eu vou logo falar pra vocês, né, não tem dessa de mimimi não. É um total de respeito com o torcedor. Né? E ontem eu vi o jogador Nicolas da Mucura, né, falou toda a verdade para esses caras e ele tem razão. Né? Campos maltratados, juízes desqualificados, né? Desrespeito com o torcedor no estádio. É uma total bagunça, cara. Aí depois querem que o jogador lá de fora venha jogar o Campeonato Paraense. Como, cara? Que aqui é um campeonato de várzea, né, dirigido por uma federação de várzea também. Essa é a minha opinião. Beleza, pessoal? Então, né, o Clube do Remo para mim não fez, né, falando do jogo, o Clube do Remo para mim não fez uma boa partida, né? O Leão entrou com Marcelo Rangel, Thales, Líder, Renier e Raimar, Renato Alves, Pavani e Camilo, Echaporã, Ronald e Ítalo, né? Sobre o Marcelo Rangel, né, ele saiu mal numa bola ali, mas ele ainda não foi, né, tão exigido nas partidas, na primeira partida e nessa segunda partida. Né? Eu já vi que é um goleiro que sai bem com os pés, mas ainda falta a gente ver, ainda falta o goleiro pegar de repente um pênalti, né, fazer uma defesa mais difícil, ainda não dá pra gente saber, mas teve uma bola que ele saiu mal ali, que eu me lembro muito bem, mas ainda não vou analisar tanto, porque ele ainda não foi exigido tanto aí, o Marcelo Rangel. Creio que é um bom goleiro, mas, né, eu vou esperar mais um pouquinho para dizer se serve ou não. Não interessa se veio do Goiás ou da Champions League, eu quero saber o que ele defende no Clube do Remo, entendeu? E ainda não deu para ver, né, se o Marcelo Rangel vai dar para continuar, né, vai dar para ocupar a vaga do Vinícius, que mais uma vez não foi relacionado. Então não tem como ainda ver. O que eu vi de ruim nele ontem foi, né, a sua saída errada, né, mas fez assim umas 2 ou 3 defesas difíceis no jogo contra o Castanhal. Mas eu vou esperar mais um pouquinho para falar do Marcelo Rangel. Sobre o Thales, pessoal, né, esse lateral ainda não me agradou, né? Diziam que ele vinha bem nos treinos, né? Mas o que será que acontece? Eu particularmente não gosto, né, desse esquema que o Catalá põe o time, que a gente não tem laterais, a gente não tem triangulação, né, com os pontas. Os laterais praticamente são zagueiros, a gente não vê quase nenhum cruzamento, né, na grande área. Então eu acho que os laterais ficam muito presos nesse esquema do Catalá. Ele poderia botar mais um cabeça de área, ou de repente mais um meio de campo para povoar ali, né, para fazer para que os laterais avancem mais, né, para dar a cobertura dos laterais. Eu acho que nesse esquema os laterais ficam muito presos e isso acaba prejudicando, né? Então o Thales, né, pode estar sendo prejudicado por esse esquema aí. Tanto ele quanto o Raimar, de repente, também podem estar sendo, né, eu tô achando as nossas laterais muito apagadas, beleza? Sobre a nossa zaga aí, tá, pessoal? Né, tem muita gente desconfiada, eu também tô desconfiado, mas eu quero falar uma coisa para vocês. No jogo passado, o Ícaro furou, né, deu umas 2 ou 3 pichotadas ali no jogo. Nesse jogo eu não vi nem o Líder e nem o Ícaro. Tudo bem, teve umas saídas erradas ali, mas eu acho que dá ainda para continuar esses 2 zagueiros, sendo que o Ícaro deu umas falhadas ali no primeiro jogo contra o Canaã. Eu mantinha, né, esses 2 jogadores na zaga aí, o Líder e o Renier, que não comprometeram, né, só tiveram alguns passes errados aí, né, que de repente poderia sair um gol do Castanhal, mas eu mantinha o Líder e o Renier. Beleza, pessoal? Sobre o Renato Alves, né, eu acho que ele ainda tá fora de forma, né? O Renato Alves, né, segundo informações, é um bom jogador, veio do Atlético Goianiense, mas ainda falta mostrar muito, né? Inclusive o nosso meio de campo todo estava sem criatividade.
Essa é a minha opinião, né? E eu acho que o Renato Alves, de repente, pode, né, melhorar, mas nesse jogo eu achei muito apagado aí o jogador Renato Alves, assim também como o Daniel de Carvalho, né? Eu sempre falei aqui do Shoa, que era o feijãozinho com arroz, mas até agora esses dois jogadores não chegam nem, não limpam nem a chuteira do Anderson Shoa, né, pessoal? Na minha opinião, mas podem melhorar ainda é a segunda rodada, né? A torcida tem que esperar pelo menos até o repar, né, para analisar direitinho esse nosso novo elenco aí, né, pessoal? O Pavani não teve a mesma movimentação do primeiro jogo, né? Mas, né, foi um dos que apareceram mais ali no nosso meio de campo, na minha opinião, o Pavani, que tem uma movimentação boa aí, né? Falando do Camilo, o Camilo é aquele jogador que tem aquele passe diferenciado, né? Aquele cara que dá aquele passe pro atacante definir, mas eu, sinceramente, teve uma hora que eu pensei que o Camilo tinha saído do jogo, né? Mas pelo seu passe, né, de peito, né, pro gol do Chaporã, né, eu vou salvar o Camilo, porque na verdade a gente sabe, o Camilo tem quase 40 anos, tem 37 anos, e ele veio para isso, para dar o passe pro atacante finalizar, não é para correr tanto, não é para aparecer tanto pela sua idade. A gente sabe que ele é voluntarioso, é um cara esforçado, mas nesse jogo eu achei ele apagado, quase nem apareceu, né? Mas pelo seu passe aí, né? Tanto que a gente sabe, como eu falei, ele veio para isso, para ser aquele cara do passe final ali pro atacante finalizar, né? Nesse quesito aí, o Camilo fez uma boa partida aí. O Echaporã, né, pessoal? Mais uma vez fez o seu gol aí com um belo passe, bela assistência, segunda assistência do Camilo, né? Se igualou ao Nicolas, né? Com 2 gols no Campeonato Paraense, são os artilheiros do campeonato, né? O Echaporã, né, é um jogador, né, que corre muito, tenta bastante, lembra muito o Pedro Vitor, né? E eu acho que quando o Pedro Vitor voltar, a gente vai ter dois pontas muito bons aí, que vão dar muito trabalho. Echaporã de um lado, Pedro Vitor do outro, com o Ícaro ou o Ítalo ou o Ribamar de centroavante. Mas esses dois pontas, eu tô esperando o Pedro Vitor voltar. Eu acho que vão dar muito trabalho para os times adversários e vão ajudar muito o Clube do Remo, né? Isso, o Pedro Vitor voltando bem, como ele estava vindo jogando bem pelo Clube do Remo antes de se lesionar, tá, pessoal? Mas eu tô esperando muito a volta desse jogador para ver esses dois pontas aí, que tem um estilo parecido, são jogadores que não desistem da jogada, são jogadores que vão para cima, fazem gol, né? Então eu acho que esses dois jogadores juntos vão ajudar muito o Clube do Remo, na minha opinião, né? Sobre o Ronald, né, pessoal? Tem jogador aí que não jogou porra nenhuma e eu não tô vendo estraçalharem tanto aí como o jogador Ronald, né? Tudo bem, não fez uma boa partida, mas primeiro, ele tá do lado errado. Ele já é estabanado do seu próprio lado, imagine do outro lado. Sendo que a nossa base é ruim, isso não ajuda o Ronald. Não ajuda o Ronald hoje em dia, né? Então, tem muita gente, né, falando muito mal do Ronald, mas eu não vi uma bola pro jogador mano a mano contra o adversário, né? Tanto que a gente tem laterais que não apoiam os pontas, né, pessoal? Fica difícil, né? Principalmente o Ronald, que é novo, veio da base do Clube do Remo, que a gente sabe que é uma base que não tem estrutura, e nesse esquema do Catalá, os laterais não apoiam os pontas. Então fica difícil, além dele estar do lado errado aí, o Ronald. Tá, pessoal? Vamos com calma. O jogador tá do lado errado, creio eu, né, que ele vai perder a vaga por Marco Antônio. Eu só queria entender uma coisa. Quando o Marco Antônio entrou, né, quando o Ronald estava lá na partida, né, senhor Catalá, cabeça de pipo, tu poderia ter feito o que tu fez com o Marco Antônio quando ele entrou, né? Poderia ter colocado o Ronald do seu lado, né, do lado esquerdo, e colocado o Echaporã pro lado direito,
Porque tu só fez isso quando o Marco Antônio entrou. Tu colocou o Ichaporã pro lado direito e colocou o Marco Antônio pro lado esquerdo. Por que tu não fez isso com o Ronald? Porque ele é da base? Porque ele é do Pará? Tu tem que fazer a mesma coisa. Se o lado do cara ele tá do lado errado, era pra te ter colocado o Ronald também experimentado, revezado. Colocado o Ronald pro lado dele e o Ichaporã pro lado daqui. Tanto que o Ichaporã também rendeu do lado direito. Porque é um cara mais rodado, apesar de ser novo. Né? Então eu achei uma injustiça do seu cabeça de pipo não ter feito isso também com o Ronald. Ter revezado, né, os lados aí, colocado, porra, vou colocar o moleque lá do lado dele pra ver se ele rende. Ele não tá vindo bem, então vamos ver. Mas quando o Marco Antônio entrou, que entrou muito bem, e pra mim tem vaga nesse time, com certeza um jogador, né, que vai pra cima, voluntarioso, mas foi uma injustiça o que tu fez com o Ronald. Entendeu? Era pra ter feito a mesma coisa que tu fez quando o Marco Antônio entrou. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Então eu acho que o Ronald foi prejudicado ali. Ele poderia ter revezado os lados com o Ichaporã, mas o seu Catalá só fez isso quando o Marco Antônio entrar. Beleza, pessoal? Depois entrou o Vidal, que pra mim, né, mostrou muito mais futebol que o seu Ítalo, né? Que errou muitos passes, é um jogador meio apagado, como eu falei, eu não sei se é o esquema que tá prejudicando os laterais, né, que pra mim, usando os laterais praticamente pra se defender, pra mim, um técnico desse é retranqueiro, na minha opinião, né, porque lateral é feito, mas cara, eu era lateral esquerdo, lateral que ia pra cima, lateral agudo. Renatinho Costa, lá do São Francisco do Curuçambá, cansei de dar elástico na lateral, indo pra cima, fazendo triangulação com ponta. E aqui o seu Catalá quer colocar os laterais pra se defender. Tá errado isso aí. Prejudica os laterais e prejudica os pontas, na minha opinião. Então, quando eu vejo laterais presos lá atrás e me lembro como eu era lateral agudo que ia pra cima, meu irmão, campeão da Lema, lá do Curuçambá, o São Francisco lá do Curuçambá, eu fico muito agoniado, cara. Eu fico muito agoniado. Mas, né, falando do Vidal, né, pessoal, tem gente que não acredita na minha história, mas é verdade. Né, pergunta pro meu amigo Rosivaldo, né, lá do Preço Baixo, ele sabe que eu tô falando a verdade. Então, o Vidal, pra mim, já merece ter uma chance, porque é um jogador que pelo menos chegou um pouquinho mais na frente, pelo menos é um jogador que foi mais agudo, né, não foi brilhante, mas pra mim é mais jogador, né, pelo menos agora, na segunda rodada, sei que tá cedo, mas é mais jogador que o jogador Thales aqui, na minha opinião, tá, pessoal? Não sei a opinião de vocês, né? Agora eu vou falar do moleque da base, né? Filipinho e Henrique Vigia. Porra, moleque, pelo amor de Deus, vocês perderam um gol. Alá Marcelo, vocês dois, cara. Pelo amor de Deus, cara, é pra vocês terem feito esse gol aí. Tanto o Henrique Vigia no passe lá, que ele furou, e teve a segunda chance com o Filipinho, que também errou o gol. Alá Marcelo. Porra, meus amigos, bora agarrar a oportunidade. O técnico tá dando oportunidade, né? Faltou ele entrar com o Curuá, falta ele, de repente, dar uma chance pro Jonilson, que não tem chance, ele roda o elenco todo e não coloca o moleque, cara. Entendeu? O Curuá também poderia ter entrado, o Renato Alves pra mim tava apagado, pode estar fora de forma, não sei, mas poderia ter tentado o Curuá. Então vocês dois erraram esse gol de cara, meus amigos. Bora aproveitar a oportunidade, cara. Bora aproveitar a oportunidade. Parece que vocês entram verminoso, porra. Né? Isso aqui é uma cobrança, né? É uma cobrança sadia pra vocês, que eu torço muito pela molecada da base, assim como o Ronald, Henrique Vigia, né? Filipinho, que é um bom jogador. Mas vocês não podem perder um gol desse, cara. Eu sei que a nossa base é fraca, não tem estrutura. Se Deus quiser, um dia vai ter. Mas, pelo amor de Deus, né, cara? Vocês não podem perder um gol desse. Vocês dois na mesma jogada. Espero que Deus abençoe vocês, que vocês melhorem. Torço muito pela galera da base, mas vocês não podem
errar um gol daquele. Beleza? Porque, né, as pessoas só querem um pezinho para tocar o pau na base aí. Eu sou um dos poucos que defende os moleques da base. Mas a gente tem que ser sincero. Né? Tem gente que quer até que o Ronald já chegue, seja emprestado, sendo que o moleque foi prejudicado. Assuma, não fez uma boa partida, mas foi prejudicado. Entendeu? Não pegou uma bola mano a mano, não lançaram uma bola para ele. Não tem um lateral que apoie, né, o Ronald. Então fica complicado, cara. Fica complicado. Então, bora pra cima, galera. Garotada da base aí. Bora mostrar pra esses caras que vocês são daqui do Pará, são daqui da terra e tem qualidade, né? Eu boto fé em vocês. Beleza? Então, bora se esforçar mais, bora focar, né? Que vocês têm qualidade. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar aqui do Jaderson, né? Esse jogador também não me agrada e eu vou falar mais uma coisa. Catalá, mais uma vez, para de inventar. Beleza? Para de inventar. Como é que tu quer colocar o Jaderson, que é ponta, tu quer colocar o Jaderson no meio de campo, cara? Que porra é essa, cara? De onde tu tirou isso, essa loucura aí? Se alguém entender de tática aí, que eu não entendo tanto. Se alguém entender de tática, me explica por que o Catalá tá colocando o Jaderson no meio de campo. Se ele é ponta. Tá prejudicando também o jogador, cara. Eu já não vou muito com a cara desse jogador. Né? Que o nosso amigo Jeff, torcedor do Santa Cruz, disse que o biotipo dele é assim, meio gordinho. Então não esperem o Jaderson emagrecer. Né? E o Catalá ainda coloca ele no meio de campo. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Espero sempre que os jogadores que o Remo contratou melhorem, mas a gente tem que ser sincero aqui, não tem que tampar o sol com a peneira, cara. Jaderson precisa melhorar, Catalá tem que colocar ele na posição dele, porra. Entendeu? Para de inventar, professor Pardal. Pelo amor de Deus. O Marco Antônio, quem sabe, ele jogou no Botafogo também no meio de campo, ele tá jogando na ponta, não sei. Ele joga também na ponta, mas eu acho que ele rende mais pelo meio. O Marco Antônio é um ótimo jogador, inclusive eu ia comentar sobre o próximo jogador, era o Marco Antônio, que entrou muito bem. Esse jogador tem que ser titular, né? Para mim, coloco ele pelo meio, não pela ponta. A gente tem jogadores pela ponta aí, que dá pro Catalá aproveitar. Eu acho que tô colocando ele na ponta, né? Ele também rende lá, mas eu acho que ele rende mais pelo meio. Tem criatividade, tem força, tem velocidade. Entendeu? Então, parabéns, Marco Antônio, que pra mim foi o melhor jogador do Remo. Tá, pessoal? Ele e o Echaporã, mais uma vez, pelo seu gol. Mais uma vez, vou lembrar a torcida, quero ouvir Echaporã, Pedro Vitor, Ítalo na frente, Marco Antônio no meio. A gente, né, tá rabiscando um bom time pra Série C. Entendeu? Então, vamos aguardar aí. Essa foi a minha opinião, tá, pessoal? Sobre esse jogo do Clube do Remo. Vencemos, estamos com 6 pontos, tá, pessoal, no campeonato. Lembrando, não vai ter jogo do Clube do Remo nesse domingo. E o próximo jogo do Clube do Remo já é contra o nosso filho Mucura. Beleza? Se Deus quiser, a gente vai dar uma taca neles. Com todo respeito, com toda humildade, porque o time deles tá uma máquina, moleque. Pense numa seleção. Rapaz, Mucurento, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Rapaz, o time de vocês tá muito bom, cara. Na moral, tá uma máquina, cara. Eu acho que, inclusive, vocês vão até subir pra Série A. Porque o time de vocês tá muito bom, cara. Tá uma máquina. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado, fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Espero que o nosso time melhore cada vez mais. É a segunda rodada. Vamos ver até o Repar. Depois do Repar, o Repar é um campeonato à parte. Vamos ver aí, a gente espera muito a vitória do Clube do Remo. Beleza, pessoal? Até a próxima, que Deus abençoe. E fala do Leão! Valeu, galera, tamo junto, é nóis, papai!